Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o encerramento da semana concluída no dia 12 de agosto de 2022, onde as bolsas aqui nos Estados Unidos fizeram um movimento muito importante. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, qual que vai ser o conteúdo do vídeo dessa semana? A gente vai comentar se fizemos ou não o pico de inflação nos Estados Unidos, se teremos ou não a recessão e quando chegará a recessão nos Estados Unidos. Vou comentar inflação, juros e a decisão recente do Copom, da semana passada. Renda fixa no Brasil, com essa valorização dos ativos recentes, ainda vale a pena o investimento? Vou falar sobre as commodities, o importante desempenho das bolsas americanas nas últimas semanas, saldo estrangeiro na B3, dólar, e após essa belíssima recuperação do Ibovespa, saindo de 95 mil pontos para 112, é hora da gente continuar com muita euforia ou um pouco mais de cautela, tá? Isso nós vamos discutir. Bom, então, pico de inflação. Eu venho comentando, né, desde janeiro, nos meus vídeos, que o assunto que iria dominar os mercados seria a inflação nos Estados Unidos e no mundo. E não deu outra, né? Especialmente pelo aumento das commodities e particularmente do petróleo. Bom, o pico da inflação nos Estados Unidos bateu em junho 9,1% e agora no mês de julho cedeu para 8,5%, tá? E uma coisa importante, o core da inflação, que você tira os alimentos e a energia que são mais voláteis, ele também ficou abaixo do mercado. Veio 0,3, o mercado esperava 0,5, tá? Então, eu acho que provavelmente fizemos o pico de inflação nos Estados Unidos, porém, a inflação ainda continua, apesar que vai ceder nos próximos meses, na minha opinião, mas vai ficar acima da meta, ok? Bom, então, eu particularmente acredito que nós fizemos pico lá nos Estados Unidos e eu já tenho comentado que a gente fez pico aqui no Brasil nos últimos 2 meses, tá? Eu gravei um vídeo essa semana sobre o update do investimento em renda fixa e variável com os juros atuais, ficou muito legal, confiram. Tá? Bom, então no finalzinho de julho o Fed tinha subido 0,75%, tá? Por cento, e esperava-se que mais 0,75% para a próxima reunião. Porém, com a melhor expectativa de inflação, boa parte dos analistas já está passando para 0,5%. Ou seja, os juros nos Estados Unidos continuarão a subir, porém numa velocidade menor. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre aqui no Brasil, tá? Então a gente tem que lembrar que na pandemia os juros dos Estados Unidos foram praticamente zerados e a partir desse ano o Fed vem aumentando, né? Saiu de praticamente zero para mais de 2%. E isso tem uma implicação geral em todos os investimentos, né? O juro de 10 anos, dos bonds de 10 anos negociados na bolsa, tiveram uma alta expressiva, chegaram a bater 3,50 no comecinho de junho e agora está sendo negociado a menos de 3. Ok? Bom, recessão nos Estados Unidos. Não é consenso, né, se ela vai acontecer. A maior parte dos analistas acha que ela vai acontecer. E também não é consenso quando ela chegará, né? Qual que é o problema da recessão? O problema da recessão é que você diminui a atividade econômica, se aumenta o desemprego e a queda no salário, menor consumo, menor vendas e lucro das empresas, novo valuation, ou seja, as empresas são avaliadas para baixo nesse cenário de recessão. Eu venho mostrando para vocês nos últimos meses
o que o Larry Willis sempre falou, e cada vez eu fico mais fã dele, né? Porque ele mostrou isso lá em maio, quando ninguém falava, a recessão vai vir só no final do ano ou no ano que vem. Todo mundo estava achando que a recessão já chegaria precocemente. E ele mostrou nesse gráfico, é uma correlação, o azul aqui, a linha azul, é os juros do Fed, tá? O cinza é a recessão. Então a recessão vem quando o Fed sobe os juros e começa a recuar os juros, e aí vem a recessão. Pelo menos foi assim nos últimos anos, tá? Então percebam que a gente está ainda na subida de juros e o mercado americano continua aquecido. O payroll, né, da semana passada veio acima das expectativas. Então assim, a recessão, na minha opinião, ela pode vir, talvez seja uma recessão fugaz, e que não afetará tão gravemente os mercados, pelo menos essa é a impressão inicial. Obviamente a gente vai ter que ver a evolução das próximas semanas e meses, tá? Bom, situação no Brasil. Selic, eu já tinha comentado, foi a 13,75, né? Fim da alta. No comunicado do Banco Central, ele acredita que, deixou em aberto, né, que pode ser que na próxima reunião tenha um aumento residual de 0,25 a meio, tá? Eu acredito que a gente possivelmente vai terminar em 14. O mais importante é que eu venho falando nas últimas semanas, o pico do aumento da Selic está próximo, e isso é muito relevante para os ativos de renda fixa e também da Bolsa, tá? Então aquilo que eu falei para você, possivelmente na próxima reunião de setembro, a gente vai ter um aumento de 0,25. Bom, inflação. Nos Estados Unidos eu já mostrei, no Brasil eu tinha comentado, e a gente teve uma deflação em julho, né? E por que aconteceu isso? Porque o governo, juntamente com o Congresso, baixou o ICMS, tanto dos combustíveis como da energia elétrica, e a gente viu, né, na bomba, juntamente com a queda do petróleo, a gasolina negociada no Brasil em média 7,58 caiu para pouco mais de R$5. Tá? O diesel agora demorou um pouco mais a cair, caiu também recentemente. Então eu acredito que a gente vai ter deflação agora em agosto também, pelo mesmo motivo. E quando você reduz o preço dos combustíveis e da energia, você acaba afetando, do ponto de vista positivo, todos os outros produtos. Então eu espero que a inflação vai começar a ceder no Brasil, lentamente, apesar que também vai ficar acima da meta do Banco Central. Tá? Então aqui no Brasil, eu também acredito que nós fizemos o pico da inflação. E renda fixa no Brasil? Como é que tá, né? Eu venho falando desde o final de abril, começo de maio, que pela proximidade do fim de alta da Selic, a gente estava na hora de investir em renda fixa. Quando eu falo renda fixa, sem ser os títulos pós-fixados, né? São os títulos pré-fixados ou aqueles vinculados à inflação que tem um componente de juros no seu interior. Só que o que aconteceu? De meados de julho para cá, os juros futuros negociados na B3 caíram de 13,30, 13,50 para menos de 12. O que aconteceu? A gente tem que entender que a queda de juro aumenta o preço dos títulos públicos e os títulos, né, vinculados a alguma taxa de juro. Então, os títulos públicos, quem tinha, né, tesouro pré-fixado, subiu em torno de 10% nos últimos 30 dias. Tá? Então aqui, olha, em junho, taxa de 12,3, vamos pegar o 2029, 12,92, o título custava 4,55. 11 de julho, subiu 13,24, subiu o juro, cai aqui, ó. Em comecinho de agosto, caiu aqui, subiu o preço aqui. E agora, 10 de agosto, caiu para 11,98 e 488. Se a gente voltar lá, ó, de 448 para 488, 10%. Bom, aí alguém vai me perguntar,
Marcelo, eu ganhei esses 10%, quero realizar o lucro. Beleza, é uma questão pessoal. Eu, particularmente, não vou realizar. Ah, é hora de comprar os títulos públicos agora? Eu também não compraria. Por quê? Após essa queda aqui, a gente espera nos próximos dias algum repique das taxas de juros. Então as taxas de juros devem subir de repique nos próximos dias ou semanas. Essa é uma previsão. Ela subindo, os preços ficam mais baratos, aí você aumenta a posição, tá? Mas eu acho que quem ganhou esses 10% quiser realizar um pouco, não está errado. Eu particularmente não vou fazer isso. Mais uma vez a aula que eu comentei com vocês. Então aquilo, né? Queda de juro, aumento dos preços do título. Isso aqui tem que ficar bem guardado na cabeça de todos vocês, tá? Então aqui, ó. Então esse aqui é o gráfico recente, a queda do juro. E aqui é um gráfico de longo prazo, tá? Então percebam que quando a gente tem essa queda longa que aconteceu de 2016 a 2021, comecinho de 2021, a bolsa subiu fortemente, tá? E os títulos ficaram mais caros. Agora foi o contrário, né? Quem tinha título público viu que perdeu dinheiro. Por quê? Os juros subiram. Se os juros subiram, os preços caíram. Só que o que a gente está esperando? Que a Selic vai fazer um topo e depois se cair. Então, pensando no longo prazo, eu vejo um momento interessante para a gente posicionar nos títulos públicos. Pensando no curtíssimo prazo, aquilo que eu acabei de falar. Eu esperaria, talvez em algum tempo, os juros voltarem a subir um pouco e aí comprar, tá? Bom, então nós estamos aqui. O que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer igual 2011, que fez um pique e caiu? Ou vai fazer um platô? Eu acho que vai fazer um platô. Nós vamos ficar aí na faixa de 13,75 e 14 por alguns meses para o Banco Central ver como é que vai ser o comportamento da inflação. Commodities. A gente vem comentando nas últimas semanas que as commodities se estabilizaram num patamar alto, um pouco menor do que o pico do primeiro semestre, mas que já cederam, commodities cedendo, acaba aliviando a inflação. O ouro está praticamente estável, o barril do petróleo estava negociando por volta das 16 horas a 98, praticamente estável. E isso aqui eu tenho mostrado para vocês não confiarem nessas previsões que são postadas na imprensa, né? Vou falar de novo. No dia 4 de julho, esse banco publicou que o barril poderia chegar a 380. No dia seguinte, outro banco falou que o petróleo poderia chegar a 65. Lembrando que o petróleo, logo depois da crise da Ucrânia, com a Rússia, né? Ele bateu $140 e eu acabei de mostrar para vocês que ele está menos de 100, tá? Bom, então, Howard Marks, esqueça o market time, esqueça, tá? O importante no longo prazo é você ter bons ativos na sua carteira de renda fixa e renda variável e comprá-los com uma margem de segurança importante. O que é essa margem de segurança? É você comprar barato, porque você avaliou aquele ativo e acha que ele vai valer muito mais. Eu vou mostrar para vocês no final da aula que comprar o Ibovespa hoje a 112 mil, a margem de segurança é muito ruim. Porque o Ibovespa em julho fez um fundo em 95 mil. Ele subiu 18% nas últimas semanas. E a gente sabe que o mercado ele nunca sobe continuamente em linha reta. Ele pode ir a 120 mil nessa pernada, mas não é o comum. O comum é o mercado fazer zigue-zague para cima ou zigue-zague para baixo, tá? Depois a gente vai voltar a falar isso. A soja subiu um pouquinho e o milho e o trigo também, tá? Bom, bolsas americanas. Vamos falar se o atual movimento da bolsa americana, a gente tem que ver que houve uma recuperação acima de 10%. Isso é só um rally dentro de um mercado de baixa ainda, ou a gente voltou para o bull market? Vou tentar mostrar alguns dados para você, tá? Bom, então recordando,
as bolsas americanas entraram em bear market. A Nasdaq primeiro, que fez topo lá em novembro de 2021 e caiu mais de 20% por um período acima de 6 meses. Logo em seguida, o S&P, a mesma coisa. Só o Dow Jones, que tecnicamente não entrou em bear market. Tá? Bom, então a bolsa americana ainda está em bear market? Não dá para a gente saber. O que a gente pode falar é o seguinte: eu acredito que nós já fizemos o fundo do ano em junho, tá? Só que para saber se a gente voltou ou não para o bull market ainda é cedo, na minha opinião, tá? Então eu tinha mostrado para vocês no comecinho de julho que o Dow Jones estava entre essa linha vermelha e essa linha azul. Se rompesse para cima a gente ia dar uma esticada e se rompesse para baixo, idem. O que aconteceu? Nós rompemos e subimos fortemente. Tá? Percebam aqui, ó, que o Dow Jones já fez zigue-zague ascendente, ou seja, no curto prazo nós voltamos para a tendência de alta. Porém, numa tendência secundária de meses, a gente ainda tem uma tendência de baixa. Eu vou mostrar daqui a pouco a Nasdaq para vocês, que vocês vão ver que está melhor. Tá? Bom, falei para vocês no começo de julho, no finalzinho de junho, que esse ponto do Dow Jones, isso aqui é um gráfico semanal, em torno de 30 mil, que era o pico do Dow Jones pré-pandemia, era muito importante, que o mercado poderia reagir, e isso realmente aconteceu. Tá? O mercado vem subindo fortemente, inclusive nessa semana rompeu o topo anterior. Tá? Então, o que é o ideal no Dow Jones? O ideal é que em algum momento a gente corrija no gráfico semanal, corrigir por 1, 2, 3 semanas, que façamos um fundo acima desse e depois um novo topo. Aí sim, eu ficaria muito tranquilo de afirmar que a gente voltou para um bull market. Resumo, curto prazo, tendência de alta. No médio prazo, a gente está ainda em tendência de baixa. Tá? Para quem não está acostumado, parece confuso, mas o que a gente tem que aproveitar é o seguinte: pensando no curto prazo, a tendência é para cima. Só que num prazo um pouquinho maior, de alguns meses, a gente ainda não voltou para a tendência de alta. Tá? O S&P rompeu o topo anterior, olha aqui é o gráfico da semana passada, olha aqui, rompeu. E também a Nasdaq, tá? Olha a bela recuperação da Nasdaq nos últimos 40, 50 dias. Só que isso aqui é o gráfico recente, diário, e aqui eu coloquei o gráfico semanal. Perceba o que ainda, olha aqui, que é o que eu estava falando. Nessa periodicidade maior, o zigue-zague ainda é para baixo. Por isso que a gente tem que fazer essa pernada, fazer uma pernada de baixa e depois subir. E aí a gente ficaria confortável do ponto de vista gráfico de falar que a bolsa americana voltou para um bull market. Então, ainda é cedo para a gente ver. O que a gente tem que fazer? Pensando no longo prazo, continuar comprado, manter caixa e aproveitar esse provável recuo do mercado nas próximas semanas para a gente aumentar a posição na bolsa americana. Tá? Então, se lá em junho e julho eu via muita oportunidade no mercado americano, agora, com essa alta expressiva de mais de 10%, eu já tenho receio. Por isso que eu sugeri, né, nos meus vídeos anteriores, que chegou a hora da gente fazer a realização parcial de lucros, coisa que eu comentei muito na aula que eu falei para vocês. Tá? Então, é aquilo que o Warren Buffett coloca no livro dele. Em junho, quando existia aquele pessimismo global, a bolsa vai fazer novos fundos, ele falou assim, ó, é hora da gente ser contracíclico. Eu falei isso várias vezes para vocês no final de maio e começo de junho. E quem acompanhou, agora teve esse ganho de quase 15% nas últimas semanas. Só que é o seguinte, subiu fortemente, pode cair fortemente. Por isso que você tem que ter mais cuidado agora. Tá? E o Larry Ellison, mais uma vez, né? Ele gravou um vídeo
no dia 17 de junho, falando que as bolsas americanas estariam fazendo fundo. E o que aconteceu? Na mosca, né? Ele acertou, tá? É por isso, pessoal, que o pessoal, ele é um trader, né? Um grafista. É por isso que a gente tem que usar a escola de fundamentos e a escola de análise gráfica para a gente tomar as nossas decisões, tá? Quanto mais dados a gente tiver, melhor é as nossas análises e as nossas decisões, tá? E aquilo que o Howard Market falou em entrevistas na XP. Ele falou que o maior risco é ficar fora do mercado. E essa alta mostrou. Quem ficou fora do mercado perdeu uma alta nos Estados Unidos entre 10% e 15%. Aqui no Brasil, 18%. Tá? Então, é hora de ter uma carteira mais tranquila? Tudo bem. Só que você não pode sair completamente da bolsa. Tá? E esse gráfico resume muito essa ideia que eu comentei para vocês. Desde o fundo de 29, tá? Aqui o fundo de 32, esse recuo. Até agora, o Dow Jones subiu mais de 80 mil %. Tá? Isso com 2 guerras mundiais, outras guerras, outros problemas. Então a gente tem que ter em nossa carteira ações nos Estados Unidos, ações americanas e também no Brasil. Qual que é a porcentagem que vai ter? Depende do seu perfil, da sua idade. Eu tenho uma aula gravada sobre isso. Tá? Aquilo que eu venho falando, né? Acho que a gente deve corrigir nas próximas semanas. Semana que vem pode continuar subindo? Pode. O mercado não tem aviso prévio, tá? Só que após várias e várias semanas em alta, o mais provável é que lá corrija e no Brasil também. Então, no curto prazo, eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Você tinha comprado lá quando a gente discutiu em junho. Faz uma realização parcial. O que é a realização parcial? Vamos supor, você tinha comprado Apple. Você comprou 100 ações da Apple. Vai lá e vende 30 ações da Apple, 40 ações da Apple. O que você faz com o dinheiro? Coloca no caixa, que é dinheiro líquido. Porque numa futura correção você pode aumentar a posição. Tá? Essa é a ideia. A minha aula que eu gravei, que foi publicada na quinta, fala muito disso. Tá? Rebalanceamento de carteira. Isso é extremamente relevante. Bom, saldo estrangeiro na B3. Percebam que aqui, o fluxo estrangeiro para o Brasil estava muito forte até março. Tá? Abril e maio foi ruim. Junho voltou forte. Julho foi mais ou menos. E agora, olha, a gente já está com 5 bilhões. Então esse movimento que a gente está vendo da Bolsa é a volta dos estrangeiros. Percebam uma coisa que eu venho falando desde janeiro. Quando os estrangeiros começam a comprar a Bolsa, significa que em breve, nas próximas semanas ou meses, a gente está fazendo fundo. Isso mais uma vez aconteceu. Tá? Dólar. O dólar, após fazer o pico em 5,50, recuou, fechou por volta de 5,10. Qual que é a minha previsão do dólar? Eu acho, em virtude da proximidade das eleições, que a faixa de R$5 deve segurar os preços. E o mais provável é a gente ficar rondando aí entre 5 e 5,50. Tá? Se a bolsa corrigir, o dólar vai aumentar em busca dos 5,50. Marcelo, mas o dólar pode perder a faixa dos 5? Pode. E se perder, ele vai buscar lá 4,70. Tá? Venho mostrando para vocês, né? Aqui os fatores para alta, fatores para queda, e vai ser uma união de tudo, né? Isso aqui é uma coisa importante. Eu acho que agora o cenário político, em virtude da proximidade das eleições, vai pesar bastante. Bom, o dólar index, que é aquele dólar frente a outras moedas, ele vinha subindo fortemente, bateu 108 e recuou nas últimas 2-3 semanas. Tá? Lembrando que esse patamar de 108 é o maior em 20 anos e a próxima resistência está só em 120. Tá? Uma coisa importante, quanto mais o juro nos Estados Unidos subirem, tá? Mais atrativos ficam os títulos por lá e mais o dólar fica caro.
tá? Então isso é importante. Então, vamos supor, se não precisar subir tanto os juros lá nos Estados Unidos, por causa da inflação um pouco mais controlada e para evitar a recessão, o dólar vai ceder um pouco, tá? Bom, então o Ibovespa a 112, euforia ou cautela? Eu venho já falando para vocês, né, que é momento de cautela. O pessoal vê, o Ibovespa subiu 18%, vou comprar porque ele vai subir 25%. Ele pode subir 25% nessa pernada? Pode. Só que eu acompanho o Ibov desde 2008. São raros os movimentos do Ibovespa esticados, como a gente está vendo agora, com valorização acima de 20%. Então, o mais provável, pessoal, é um recuo em algum momento do futuro. Pode ser na semana que vem, pode ser na segunda, pode ser na outra. Isso a gente não sabe. Mas que o Ibovespa vai corrigir essa pernada de alta, eu não tenho a menor dúvida. Eu só não sei quando, tá? E o mais importante, o mercado, ele sempre tem zigue-zague, ou ascendente ou descendente. No caso da volta da tendência de alta, o que a gente quer? Topos e fundos ascendentes. É isso que a gente precisa. Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar já agora. Olha aqui, isso aqui é o gráfico diário. O Ibovespa fez fundo em julho e só subiu, gente. Só subiu. E o pior, ele alcançou hoje essa faixa, essa resistência. Então, graficamente, depois desse movimento esticado, a gente deve recuar. Só que a gente vai ver depois no final, no Profit, que ainda não tivemos sinal. Ontem até eu achei que a gente poderia ter feito um fundo, mas não. O movimento de hoje foi bem intenso. Depois a gente volta. Bom, vamos continuar aqui para a gente não perder, tá? Bom, então, Ibov no curto prazo. A gente está numa tendência indefinida porque a gente está com topos ascendentes, mas fundos ainda descendentes, tá? Todavia, o viés é totalmente de alta, acabei de falar para vocês, 18% nas últimas semanas, porém aquela tendência secundária, como nos Estados Unidos, ainda é de baixo. Bolsas americanas continuam ditando o nosso ritmo, tem dia que dita mais, tem dia que dita menos, isso é o normal, tá? E eu acho que a partir da semana que vem, as eleições no Brasil, que vai começar o horário eleitoral, pode pegar mais forte, tá? Bom, então o Ibovespa perdeu os 100 mil pontos, que era uma faixa importante de suporte, e a gente esperava em direção aos 93, tá? Que era o suporte. Só que não, a gente fez um fundo mais alto, 95, e olha o que aconteceu. Já são 4 semanas de forte alta aqui no Ibovespa, tá? Que é o gráfico diário, depois eu vou mostrar melhor no Profit. Só que a gente quer isso, né? O Ibovespa já fez a pernada de alta, só que agora o que a gente quer? Que ele recue, faça um fundo mais alto que o último, ou seja, um fundo por volta de 100 mil, por volta de 102, para depois a gente subir, romper o topo que ele vai fazer agora nos próximos dias e continuar a nossa tendência de alta. É isso que a gente espera. Obviamente, nem sempre o Ibovespa acaba seguindo esses comentários, né? Bom, do ponto de vista fundamentalista, o PL continua baixo, mesmo com essa alta, continua baixo, tá? Por volta de 6. Isso aqui é importante, pessoal. É preciso selecionar boas ações. A gente vai ver que alguns ativos caíram, vários subiram, mas alguns caíram por resultados ruins. Por exemplo, a Natura. A Natura despencou nos últimos dias em virtude do resultado ruim. Mas aquilo que o Bruce fez umas 2-3 semanas atrás, que ele publicou na Nord Research, que o Ibovespa, que é a linha branca, ele tende a acompanhar o EBITDA, que é o lucro das empresas. E o que a gente viu lá em junho, o que aconteceu? Isso tinha descolado. A tendência é que eles caminhem juntos, tá? Bom, longo prazo, aí a gente ainda tem oportunidades, tá? É preciso fazer um bom stock picking, porque aquilo que eu falei para vocês, algumas ações caíram fortemente. Olha aqui, isso aqui são as ações da XP, tá? Negociadas nos Estados Unidos. Elas chegaram a valer $50 cada ação. Hoje ela está negociada a 19. Ela fez um fundo lá em junho e julho,
Subiu nos últimos dias, só que essa semana despencou. Por quê? Resultado ruim. Então, pessoal, é preciso selecionar. Como é que você vai selecionar? É preciso estudar as empresas. Tá? Você tem que ler os relatórios dos analistas e selecionar os bons ativos. Tá? Aqui eu já gravei 2 aulas sobre análise fundamentalista. Devo gravar mais uma em breve. Curto prazo. Eu espero uma correção a qualquer momento. Eu acho que é tempo de cautela e de realização de lucro. Eu, particularmente, realizei lucro. Eu devo ter, da minha carteira comprada em ações, eu devo ter realizado em torno de 20% a 30%. Ou seja, do que eu, vamos supor, eu tinha 100 mil em ações, eu vendi 20 a 30 mil. Para fazer caixa, certo? Para eu aproveitar no futuro, comprar ações mais baratas e também aplicar no Tesouro Direto, que eu acabei de falar para vocês lá atrás, que não, nesse momento não aumentaria a posição no Tesouro Direto. Tá? Preço de uma ação depende do cenário macro, da perspectiva do setor e da empresa propriamente dita. Não adianta nada a empresa soltar bons números se o cenário macro estiver ruim. Tá? Mais uma vez, faça como os americanos por volta da década de 60, de 50. Mantenha as boas ações por muito tempo. Ah, Marcelo, mas você acabou de falar para fazer realização. Tudo bem, eu não falei para vender tudo. Eu falei para você aproveitar esse ganho de 10 a 15%, botar um pouco em caixa e daqui para frente aumentar. Tá? A gente visa o longo prazo. Só que a gente tem que aproveitar esses momentos do mercado para fazer reajuste na nossa carteira. E tenha paciência, né, pessoal? Quem acompanhou aqui o canal teve que ter paciência final de maio, junho, comecinho de julho, para depois ter esse ganho expressivo, tá? Bom, em geral o Ibovespa segue as commodities e percebam, gente, que o Ibovespa subiu agora 18% sem aumento de commodities. Por exemplo, a Vale não teve aumento nas últimas semanas. A Petro sim, subiu fortemente, especialmente porque ela ia pagar dividendos, né? Então, eu particularmente acredito que as commodities vão continuar em alta, tá? Que são ciclos de longo prazo. Esse gráfico faz uma correlação entre as Big Techs e as commodities. Em geral, a década que as ações de tecnologia vão muito bem, as commodities vão muito mal e vice-versa. Eu acho que é a vez agora das commodities, tá? Bom, vou mostrar para finalizar os achados no Profit. Bom, então aqui eu vou começar pelo gráfico do Ibovespa. Aqui o gráfico semanal. Deixa eu dar uma ampliada para vocês. Olha, aquele zigue-zague descendente no semanal. Fizemos fundo lá em 93 e a gente está na 4ª semana de alta seguida, tá? E com volume ascendente. Então, pelo gráfico semanal, ainda não tem sinais de topo. A gente não tem sinais de topo. O único sinal que a gente tem é o seguinte, é que nós atingimos a zona de 112 mil. Tá? Bom, vamos passar aqui para o gráfico diário. Olha lá, nós subimos praticamente em linha reta de 95 para 112. Ah, Marcelo, você acha que já vai corrigir segunda-feira? Não sei. Ah, vai corrigir na terça, na quarta? Não sei. Eu sei que uma correção está próxima, mas não dá para saber. E graficamente, tá? O mercado ainda não fez sinal de queda. Não fez. Ontem ele fez um candle feio, que a gente chama de estrela cadente. Acreditava-se que a gente, e com bom volume, acreditava-se que a gente poderia ter feito um fundo, mas não. A gente subiu fortemente no dia de hoje e com mais volume ainda. E foi bom, pessoal, porque a gente gosta de fazer topo testando resistência. Eu acho que o ideal, na minha opinião, seria a gente começar a semana em alta na segunda e na terça, ou só na segunda, e aí a gente fazer esse mesmo candle aqui, ó, na segunda ou na terça. Que aí vai ficar claro que essa é uma zona de resistência
e que o mercado vai começar a reduzir, tá? Se a gente corrigir, eu acredito que aqui a média móvel aqui de 103, de 100 a 103 mil vai ser um bom momento de segurar. Obviamente, pessoal, o mercado pode continuar subindo e a próxima resistência está só entre 121 mil. Eu particularmente acho que a gente caminhar diretamente para os 121 mil nessa pernada de alta é uma coisa muito improvável. Eu acho que a gente deve fazer esse topo para depois recuar. Vamos ver o Dow Jones. Olha aqui, o Dow Jones ainda foi mais, né? Ele rompeu a resistência, ó, rompeu essa linha vermelha, ó, aqui, hoje com menos volume, e aproximou dessa linha azul, dessa linha rosa, fúcsia, que é a média de 200. Essa média, ela baliza o mercado. Tem algumas pessoas que falam assim, ó, preços abaixo da média, mercado em tendência de baixa, acima em tendência de alta. Essa média, a mesma que segurou o Dow Jones no semanal, agora deve segurar o Dow Jones no gráfico diário. Então, você perceba que as bolsas americanas e a bolsa brasileira estão andando de forma correlata. E ambas, como eu já falei inúmeras vezes nesse vídeo, devem corrigir em breve. Só não sabemos quando. E o dólar, ontem tinha feito um movimento importante, hoje caiu, mas com menos volume. Eu acho que nessa faixa de 5 a 5,10 é uma faixa compradora para aquelas pessoas que querem enviar dinheiro para fora para comprar ações americanas, para aquelas pessoas que querem fazer hedge na carteira, tá? Eu acho que é um ponto importante. Lembrando que se perder essa faixa de 5,5 ou 5 reais, o mercado pode cair. Eu não trabalho com essa hipótese, apesar de eu sempre comentar com vocês que o dólar é um ativo extremamente complicado de se prever, ok? Bom, pessoal, termino por aqui. Me desculpe, a duração do vídeo ficou maior do que o previsto, mas eu acho que eu tinha muita coisa importante para falar para vocês. Dê um like, eu tenho recebido bons comentários sobre os vídeos, né? Se vocês quiserem colocar que eu comente, que eu grave alguma aula sobre um assunto específico aí que ainda não tenha no canal, coloquem lá no comentário que eu posso tentar fazer para vocês. E compartilhe com os amigos. Vamos tentar divulgar o nosso canal, né, as informações aqui colocadas, porque o mais importante do canal é a parte educativa. Eu não tenho, eu quero acertar, não sei o que, papá. Não, o que a gente quer é ensinar as pessoas como o mercado funciona. Muito obrigado e uma boa semana para todos.